Olá, pessoal. Hoje é a nossa primeira aula de C. E eu quero enfatizar as principais diferenças do C com relação ao Python. As nossas primeiras aulas vão ser basicamente aulas para aprender a traduzir programas em Python para C, né? E eu vou mostrar as diferenças entre as duas linguagens. E desde já eu vou adiantar, né? A C e Python seguem filosofias muito diferentes. Então, a tradução de uma linguagem para outra muitas vezes vai um pouco além de simplesmente adaptar a sintaxe do Python para C, adaptar os comandos de uma linguagem para outra e a maneira de escrever de uma linguagem para outra, porque muitas vezes a maneira de estruturar o código é bastante diferente entre essas duas linguagens. E às vezes Python possui alguns recursos que simplesmente não existem no C, não existe nenhum correspondente no C, então exige que a gente faça, né, tome outras alternativas, busque outras alternativas e escolha estratégias de implementação diferentes. Também acontece o contrário, existem alguns recursos do C que não existem no Python, e de maneira geral a gente pode pensar nessas duas linguagens como sendo Python uma linguagem de altíssimo nível, e quando eu digo alto nível, é o nível de abstração da linguagem. Então, a linguagem Python mapeia de maneira muito mais direta as ideias que a gente pode conceber para criar os algoritmos, né? Coisas do tipo, eu quero, por exemplo, inverter a ordem dos elementos de uma lista. Existe um comando que faz isso em uma única linha em Python, em C é um pouquinho mais complicado. Então, Python ele permite esse nível de abstração bem mais alto do que C. Por outro lado, o Python trabalha muito longe da máquina. Um comando em Python, mesmo um comando extremamente simples, como somar dois números, ele se traduz em uma série muito grande de instruções a nível de máquina. Então, por exemplo, somar 1 mais 1 em Python vai disparar uma série enorme de comandos no processador, enquanto que somar 1 mais 1 em C normalmente vai ser traduzido numa única instrução no processador e, como consequência disso, vai executar muito mais rápido em C do que em Python. Então, C é uma linguagem boa para trabalhar perto da máquina, né? Os comandos em C são muito próximos dos comandos que o processador sabe executar diretamente. Não é um mapa 1 a 1, né? Quem faz isso são as linguagens do tipo assembly, mas é muito próximo, né? Ou pelo menos é uma espécie de assembly abstrato, é algo que funciona para vários computadores, vários processadores diferentes, mas ainda assim tentando usar instruções de nível de abstração mais baixo. Tá? Então, vocês vão ver, existe esse tema. No C, as coisas normalmente exigem mais trabalho manual, né? Exige mais do programador e menos do processador. Né? Ou seja, você demora mais para criar um programa em C, em compensação, esse programa tende a executar muito mais rápido. E esse é uma daquelas escolhas que a gente tem que fazer quando vai decidir uma linguagem de programação. Eu quero priorizar o tempo do programador? Normalmente Python vai ser uma escolha melhor. Quero priorizar o tempo de execução, ou seja, quero que o meu programa execute rápido? Normalmente o C vai ser uma opção melhor. Mas tudo isso tem vários dependes e as respostas não são tão simples quanto parece à primeira vista. Então vamos lá, esse aqui é um comando Python falando hello C, né, apresentando C para a gente. E eu quero converter esse programa em um programa C de verdade. Né? Eu quero mostrar algumas das diferenças entre as duas linguagens. E como vocês podem ver, eu chamei esse arquivo de main.c, eu configurei o VS Code com a extensão do C, então vocês podem procurar aqui a extensão C, C++, instalar, e às vezes ele instalar essa versão. Então ela está procurando erros de código C, encontrou erro porque esse programa é Python, por enquanto. Tá, então vamos fazer a conversão aos poucos. Eu vou explicando cada passo, cada diferença entre Python e C, para vocês entenderem melhor a filosofia entre essas duas linguagens. Então a primeira grande diferença entre Python e C está na filosofia de execução de cada uma das linguagens. No C, C normalmente é uma linguagem compilada. E o que significa isso? A gente cria um código e a partir desse código, o compilador de C, né, que é um programa responsável por analisar o código C e gerar um programa executável a partir dele, vai analisar seu código, se tudo estiver certinho, vai criar um arquivo executável que pode ser executado depois, independentemente da pessoa ter o compilador ou não instalado no computador. Então ele cria um arquivo independente, um executável independente, com instruções de máquina, que o processador consegue executar de forma mais ou menos direta. Python não, Python é uma linguagem compilada. A gente cria um arquivo Python e eu só consigo executar o arquivo Python se eu tiver o interpretador do Python instalado na máquina. Por isso, no Python, sempre que eu vou executar um arquivo Python, eu escrevo no terminal algo do tipo python hello.py. Isso vai executar
eventual arquivo hello.py. No C, as coisas são um pouquinho diferentes. Eu tenho esse arquivo main.c, e o primeiro passo seria executar, seria compilar o arquivo para criar um executável. Então eu digito gcc main.c. GCC é o nome do compilador de C no Linux. Ele também pode ser instalado no Windows, no Mac, mas em outras plataformas talvez esse comando seja um pouquinho diferente. Seja clang, se eu tiver no Mac. Eu acho que é V... Eu não sei como que é o comando do Windows, mas enfim. Provavelmente vai ter um botão para fazer isso para a gente no Windows. E de qualquer maneira eu recomendo que todos instalem o GCC, vai ser o nosso compilador durante o curso. Ele já é instalado pela extensão do VS Code, se eu não estou enganado, para quem tiver com Windows. E o GCC vai fazer o seguinte, ele vai ler o arquivo C e gerar um executável. Isso falha, porque o nosso código ainda é Python. Eu quero converter o código para C e quando o código estiver funcional, esse comando vai passar. Vocês vão ver que ele vai criar um arquivo executável e a partir daí eu posso executar esse arquivo sem precisar do compilador instalado na máquina. Tá? Então, vamos converter para C. O que está inválido aqui? Várias coisas. A primeira delas tem a ver com uma espécie de filosofia das duas linguagens. Python é uma linguagem de script e C é uma linguagem estruturada. Então, o que normalmente se entende por isso é que em C, o seu código precisa estar... todas as instruções que a gente executar no código precisam aparecer dentro de funções. Tá? Então, meu código ele é todo estruturado dentro de funções, enquanto que Python aceita comandos diretamente na declaração do módulo. Então, eu posso criar um comando print, depois ler a variável, e ele vai executar esse comando durante a inicialização do módulo. No C, as coisas são um pouquinho diferentes. A gente precisa criar uma função chamada main, e o C executaria automaticamente essa função. Mas, em compensação, ele não aceita comandos no corpo do código. Então, por exemplo, ele não aceitaria esse comando print errado e executaria automaticamente o conteúdo da função main, como está aqui. Mas isso ainda é Python. Eu criei uma função main usando a sintaxe do Python. A gente precisa adaptar isso para C. Tá? Então, como que se escreve funções em C? Em Python, a declaração de uma função é assim, def, nome da função, nome dos argumentos, 2 pontos, e aqui uma sequência de códigos, uma sequência de linhas, talvez retornando algum resultado com o corpo da função. Tá? Em C, a situação é um pouquinho diferente. C não possui o comando def. Na verdade, em C eu preciso, antes de qualquer coisa, pensar em quais são os tipos de entrada e de saída da função. Então, eu não posso simplesmente falar que a função recebe uma variável x, eu preciso especificar qual é o tipo dessa variável. Porque, como se é uma linguagem compilada, ele vai reservar um espaço de memória durante o processo de compilação que depende do tipo daquela variável. Então, uma variável do tipo inteiro talvez exija 32 bits de memória. Se for uma variável do tipo double, seria um tipo de número com casas decimais, talvez ele precise de 64. Ele vai decidir o espaço para ser alocado em função do tipo da variável. As regras são um pouquinho complicadas, eu não quero entrar nesses detalhes. Tá? Mas o compilador sabe para cada máquina quantos bits alocar para cada tipo de variável. Por isso a gente precisa alocar, declarar a variável com o tipo correto, para o compilador saber quanto de memória ele precisa reservar para aquela variável. Tá? Então, nesse caso aqui, não basta falar um f de x, eu vou dar um exemplo de uma função bem simples, pensar numa função xy que retorna a soma. Isso é uma função válida em Python. Para transformar isso para C, eu preciso decidir, primeiro, qual é o tipo das variáveis xy e do retorno da função. Vamos supor que seja do tipo float. Para declarar o tipo de uma variável, eu uso essa sintaxe. Eu coloco o tipo da variável antes do nome dela. Tá? Isso na declaração das variáveis, dos argumentos de uma função. E o retorno da função, eu escrevo aqui. Eu falo que é uma função que retorna float, recebe um float que eu chamo de x, outro float que eu chamo de y, e eu calculo o resultado da função usando essa expressão. Tá? Ainda assim, eu estou com o código C inválido, porque o C também não entende esses 2 pontos e indentação, como no caso do Python. O Python entende 2 pontos e um bloco de código indentado como sendo a indentação marcando o início e o final do bloco de código. Quando eu mudar a indentação, quando eu voltar para a indentação anterior, isso marcaria o fim daquele bloco de código. Em C, esse início e o final são explícitos. Ele não usa indentação para fazer isso.
Então, em C, eu preciso abrir um bloco de código com chaves e fechar o bloco de código com chaves. Tá? Então, eu delimito o bloco com duas chaves. Então, no caso da nossa função main, eu precisaria abrir e fechar o bloco de códigos aqui, e eu preciso declarar qual é o tipo de saída da função main. O tipo de saída padrão do main é do tipo inteiro, e ela precisa retornar 0. 0 diz para o computador que a função, que o seu programa retornou e terminou a execução com sucesso. Qualquer número diferente de 0 significa um erro, é um código de erro, e você pode escolher que número seria associado a cada tipo de erro, mas de maneira geral basta retornar 0 e tá, como que chama? E é bom o suficiente, tá? Então vamos lá, ainda tem alguns problemas, ele ainda está apontando alguns erros na nossa função. Primeiro, esses três pontinhos são válidos em Python, mas não são válidos em C, então se eu apagar os 3 pontinhos ali, parou de apontar alguns erros, mas ainda está apontando erros aqui na linha 3 e na linha 9, e o motivo para isso é que no C, todas as linhas precisam terminar com 2 pontos. Isso é opcional no Python, mas obrigatório no C. Tá? Então, apesar de ser opcional no Python, quase ninguém usa 2 pontos, ou ponto e vírgula, desculpa, porque é desnecessário, é só poluir o código. Mas no C é obrigatório, então eu preciso para eliminar os erros. Aparentemente, meu código não tem mais erros, ele não está apontando nenhum erro, pelo menos. Posso tentar compilar agora. Então, deixa eu limpar a tela, compilar, e ainda apareceram avisos. Ele não conseguiu terminar a execução desse código. Tá? E ele está acusando aqui, esse aviso está falando que a função, declaração implícita da função print. Isso é uma maneira esquisita de falar que a função print não existe. E por que ela não existe? Primeiro, porque no C não existe a função print, ela se chama printf, é um pouco diferente da função print do Python. Eu vou discutir um pouquinho mais para frente na aula de hoje, mas enfim, ela chama printf, esse F significa de imprimir formatado. Tá? E a gente já vai entender o que significa esse formatado. Tá? Então tem a função printf no lugar do print. Se eu mandar compilar, vocês vão ver que ainda dá erro. E ele fala algo aqui, incluir std e io.h. E a questão, esse erro aqui, inclusive ele recomenda alguma coisa aqui, ó. Inclua std e h ou forneça uma declaração de printf. Ele coloca essa linha aqui no comentário. Essa linha, na verdade, é algo que eu deveria incluir no código. Esse é o comando em C para importar as funções de um determinado módulo. É um pouquinho diferente de como funciona no Python, tá? Mas basicamente, se eu incluir esse comando no arquivo cinclude std.io.h, ele vai incluir todas as funções que estão declaradas nesse módulo std.io. .h é a extensão que você utiliza para declarar esses módulos. Esse H é o que a gente chama de um arquivo de cabeçalho, header em inglês, por isso tem a extensão .h. Tá? E eu vou discutir mais a fundo sobre esses arquivos numa aula lá para frente. Mas enfim, isso aqui seria, se fosse pensar em Python, seria equivalente a dar um import std.io. Na verdade, não seria nem equivalente a isso, seria from std.io import asterisco. Tá? Então esse comando include std.io, está importando todas as funções do módulo std.io. E printf é uma dessas funções. Tá? Então essa seria a sintaxe no C para importar um módulo. Se eu quisesse importar as funções matemáticas, por exemplo, eu escreveria include math.h. E se eu quisesse importar uma extensão de um módulo qualquer, module, tá, mas esse módulo não existe, enfim, por isso que ele está reclamando. E tá, então essa é a maneira que o C tem para importar funções. Tá, eu importei o printf, vamos tentar compilar agora. Eu mando compilar, vamos lá, não apareceu nenhum erro, maravilha, mas também não imprimiu nada na tela. Tá, isso porque o C é uma linguagem compilada, enquanto que o Python é uma linguagem interpretada. Quando eu digito Python main.py, se eu tivesse um arquivo main.py, o que ele faria? Ele executaria linha a linha daquele arquivo. Quando eu executo gcc main.c, ao invés de executar a linha do arquivo, ele cria um novo arquivo executável que, por padrão, recebe esse nome esquisito, a.out. Esse arquivo a.out é um arquivo executável que contém que é a versão compilada do nosso código. Então, eu consigo executar aquele código, imprimir hello C, sem precisar mais do GCC. Eu poderia desinstalar o GCC da minha máquina e ainda assim utilizar o arquivo a.out, ou eu poderia passar esse arquivo para alguém
que não tem o GCC instalado na máquina, desde que tenha Linux, porque eu criei no Linux, mas se vocês tivessem criado no Windows, poderia compartilhar com outras pessoas que possuem Windows, né? E eu poderia passar esse arquivo para as outras pessoas executarem o código, mesmo sem ter o compilador instalado, tá? Porque ele cria um arquivo independente, ele cria um executável independente. E isso que caracteriza uma linguagem de sistema, né? Para criar um sistema operacional, eu preciso de um mecanismo de criar um arquivo executável que não depende de um programa externo, porque o sistema operacional é o que vai, por exemplo, que vai gerenciar todas as funções de um computador, né? Então não é à toa que o Linux, por exemplo, é escrito em C. E a maioria dos sistemas operacionais são escritos ou em C ou C++, que é uma variação do C com vários comandos adicionais. Tá? Então esse nome apout é meio esquisito, eu vou apagar esse arquivo e vou mostrar uma outra versão do comando de compilação que cria um arquivo com outro nome, -o main.exe ou só main, vai depender do nosso gosto. Isso aqui vai compilar o código main.c e criar um arquivo de saída. Esse -o vem do inglês output, né, uma abreviação de output. Na saída vai ser esse arquivo executável. Então ele vai criar um arquivo chamado main.exe e eu posso executar esse arquivo e ele vai imprimir hello C. Tá? Notem que ele não quebra linha, porque o printf, diferente do print do Python, não quebra a linha automaticamente. Então, eu preciso colocar um /n explícito no final para ele imprimir uma linha e passar o cursor para a próxima. Tá? Então, vamos fazer isso de novo. Compila, executa. E agora eu tenho um arquivo do tipo Hello World funcionando em C, né, com toda a sua glória. Tá? Viram que é mais complicado que Python. Né? Em Python eu só escreveria print Hello World. Em C precisa dar include, definir a função main, ela tem que retornar um número inteiro, normalmente 0. Printf é um pouco mais chato de usar. Enfim, é uma linguagem mais complicada. A vantagem que ganha é na performance. O C é muito mais rápido que Python e varia, às vezes pode chegar a ser 1000 vezes mais rápido que Python numa determinada tarefa. E não é incomum que seja pelo menos umas 10 vezes mais rápido. Normalmente eu chutaria sempre por aí, algo entre 10 a 100 vezes mais rápido, um programa em C típico em comparação a um programa Python típico. Tá? Então, esse é a estrutura básica do C. Então, só recapitulando. Todo comando em C precisa estar dentro de uma função. Eu declaro funções, sempre falando o tipo de saída da função, nome e a lista de argumentos. Depois inicia um bloco de código, e os blocos de código são definidos por abre chaves e fecha chaves. A indentação aqui é irrelevante, eu poderia indentar tudo errado, e o compilador ainda assim vai entender o código, tá certo? Mas é óbvio que é melhor, para manter a sanidade, deixar a indentação consistente. E cada linha do meu bloco de código sempre precisa terminar com ponto e vírgula. A gente pode executar funções, pode retornar valores. Depois eu vou mostrar para vocês também, existem comando if, comando for, comando while, todos esses na versão C. Alguns são bem parecidos com o funcionamento do Python, outros nem tanto. Principalmente o comando for é um bocadinho diferente nas duas linguagens. Mas enfim, a gente vai aprender isso nas próximas aulas. Eu quero, na aula de hoje, discutir um pouquinho mais sobre a função printf, porque vai ser uma das funções que a gente mais utiliza e é uma das funções complicadas do C. Não é fácil criar a função printf. Se eu quisesse implementar eu mesmo a função printf, precisaria usar vários recursos bem avançados da linguagem. Tá? Então, na verdade, a gente nem se arrisca aí. E a função printf faz várias coisas que parecem meio mágicas, mas não são exatamente mágicas. Eu vou mostrar para vocês, né, o funcionamento dessa função e, né, para os casos especiais. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero imprimir, a gente já sabe imprimir Hello World, vamos imprimir valores. Eu vou fazer uma conta, quero fazer lá, por exemplo, x é igual a 40, y é igual a 2, z é igual a x mais y. Uma conta qualquer. Eu quero imprimir o resultado dessa conta. Tá? Vai aparecer um monte de erro. Então vamos fazer a tradução aos poucos. Eu estou pensando em Python aqui, preciso pensar em C. Então, primeira coisa, cada linha termina com ponto e vírgula. Vamos ver se é só isso. Não, não é só isso. Ele ainda está acusando erro. E ele diz aqui, o identificador X não está definido. E o que esse erro quer dizer? Eu estou definindo ele nessa linha. Por que ele disse que não está definido? Porque o primeiro uso de cada variável precisa ser sempre acompanhado com a declaração de tipo da variável. Então, eu preciso avisar para o C que esse X é do tipo inteiro,
Pode parecer meio óbvio, né? Claro que é inteiro, eu iniciei com 40. Não é tão óbvio assim. Primeiro, eu estou falando em inteiro, floats, e os tipos numéricos do C são muito mais complicados. Eu tenho vários tipos de inteiro diferentes. Eu tenho inteiros de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64, 128, inteiros com sinal, inteiros sem sinal, né? Todos esses têm as versões com sinal e sem sinal. Então, eu preciso falar para o compilador exatamente qual inteiro que eu me refiro. Esse 40 é um inteiro de 32 bits, é um inteiro de 8 bits, é um inteiro de 64, não sei. Ele tem sinal, não tem sinal? É um inteiro que aceita sinal ou não aceita sinal? Então, por isso, eu tenho que declarar exatamente qual é o tipo de inteiro que eu estou interessado. Nesse caso, eu vou usar o tipo int. O int é uma espécie de inteiro padrão. Tá? Normalmente, ele usa 32 ou 64 bits, dependendo do sistema operacional, e aceita sinal. Tá? Existem outros tipos diferentes, com tamanhos maiores ou menores. Não vem ao caso. Vamos usar o int. Nos computadores, na maioria dos computadores hoje em dia, ele seria um inteiro de 64 bits. Ele reserva 64 bits na memória e pode salvar valores inteiros de 2 a menos 2 a 63 até 2 a 63, dentro desse intervalo. Tá, então eu declaro o tipo do x, do y e do z. Tá, e agora desapareceu o erro nessas variáveis. Eu também poderia, se quisesse, declarar a variável e depois inicializar em outra linha. Ou seja, eu posso declarar x, y e z como inteiros, sem inicializar com nenhum valor, depois eu inicializo numa linha separada. Eu prefiro, de maneira geral, inicializar junto com a declaração. Acho melhor fazer int x igual a 40, né? Eu declaro o tipo já no primeiro uso, porque isso dificulta erros onde eu declaro a variável sem inicializá-la. Tá? Se eu não inicializar explicitamente a variável, o C vai escrever um valor aleatório naquela variável, basicamente. Qualquer que seja o valor que estivesse na memória, na região de memória que ele reservou para uma determinada variável. Tá? Então, é uma boa prática sempre declarar junto com o uso, com o primeiro uso, na medida do possível. E se quiser deixar as coisas um pouquinho mais compactas, se eu tiver várias variáveis do mesmo tipo, eu posso declarar na mesma linha. X igual a 40, vírgula y igual a 2, vírgula z x mais y. Tá? Ele parece que não tem nenhum erro, mas quando eu compilo, ele dá um erro no printf. E fala que ele aponta para o argumento do printf, fala que é um int. Se eu ler a mensagem de erro, a mensagem de erro é um pouquinho misteriosa. Ele fala que o argumento 1 de printf cria um ponteiro sem fazer uma conversão. Não vamos tentar entender isso, não. Vou traduzir para português. Ele está reclamando que o primeiro argumento não é uma string. Basicamente isso. Printf funciona assim. O primeiro argumento é sempre uma string, mesmo que eu queira imprimir uma variável. E o segundo, o terceiro e todos os outros argumentos vão ser valores arbitrários. Mas é um pouquinho mais complicado que isso. Tá? Então aqui eu posso passar, sei lá, x, y, z. Posso passar qualquer número de variáveis. Eu vou passar o z porque eu quero imprimir só o z. E eu preciso criar uma string de formatação para avisar para o C qual a interpretação dos argumentos adicionais. O que significa essa string de formatação? Ela pode ter qualquer coisa aqui, sei lá, hello, word, qualquer coisa assim. Vamos escrever assim, z igual a... E eu preciso, se eu passar uma variável adicional, eu preciso colocar um ponto de formatação aqui. E o que são esses pontos de formatação? Eles são codificados da seguinte maneira, % e algum formato que vai depender do tipo da variável. Então pode ser, por exemplo, %f, %d, %i. Essa letra que segue o símbolo de %s, ela depende do tipo da variável. E o C não consegue adivinhar automaticamente qual seria o tipo correto. Então eu tenho que fazer manualmente. Eu sei que o Z é do tipo inteiro, então eu teria que saber qual é a letra associada a inteiros. E no caso pode ser I ou D. Eu costumo usar D de dígitos. E ele vai interpretar esse número como um inteiro e vai imprimir um inteiro nesse ponto. Tá? E de onde ele vai pegar esse inteiro? Como o %d foi o primeiro ponto de formatação que aparece na string, ele vai usar a primeira variável adicional que a gente passar para o printf. Tá? Se eu quisesse colocar outros pontos de formatação, por exemplo, se eu quisesse falar que z é igual a isso aqui, entre parênteses, porque veio do x mais y. Eu passo o valor de x para esse ponto e o de y para esse ponto. Como que funciona isso? O z seria interpolado nesse primeiro ponto de formatação,
o x no segundo, nesse %d, e o y no terceiro, outro %d. Tá? Então, quando eu faço isso e compilo, ele aceita, e quando a gente executa o arquivo executável, ele imprime a mensagem, z igual a 42, que veio de 40 mais 2. Tá? Então, esse é o conteúdo do printf, e uma parte chata do uso dessa função é saber exatamente essas letrinhas, né? Primeiro, casar a letrinha com o tipo correto, e depois lembrar qual que é a letra associada a cada tipo. Isso nem sempre é tão simples. No caso do Python, Python aceita uma sintaxe meio parecida com essa, né? Ele entende esses %d, %f. Só que o Python possui um formatador genérico, que seria o %s. %s imprime qualquer variável naquela posição, independente do tipo. Isso não funciona no C, ou melhor, parece que funciona, mas quando eu executo o programa dá erro, falha de segmentação. Tá? E por que isso? Porque ele acha que é uma string, ele interpreta esse resultado como, nessa sequência de bits que representa esse inteiro, como uma string. Não é uma string, então isso acaba bagunçando a execução do programa, e pode acontecer qualquer tipo de coisa. Ele poderia até imprimir alguma coisa na tela, coisa meio aleatória, poderia, por muita coincidência, talvez imprimir o valor da variável, mas em geral ele vai dar falha de segmentação. Isso tem a ver com um padrão errado de acesso de memória, né? Então, quando você cria programa com bug, é muito comum que esses bugs induzam seu programa a acessar a memória de maneira incorreta, e o sistema operacional vai lá e bloqueia o nosso programa de tentar fazer bobagem. Isso cria o tal do erro de falha de segmentação. Tá? Basicamente, ele está tentando acessar uma região da memória que não pertence ao nosso programa. Tá? Então, é isso. Eu vou discutir. Vamos voltar para D. Tá? Eu vou falar só comentar os tipos mais comuns. Então, a gente tem tipos inteiros. Eu também tenho float, para variáveis com casas decimais. Tá? Eu posso inicializar um float com um inteiro, mas ele vai incluir uma casa decimal automaticamente. E a string de formatação para float é o %f. Tá? Então, quando eu compilo e executo, ele mostra o número ponto flutuante com várias casas decimais. Tá? Assim como no Python dá para controlar o número de casas decimais usando essa sintaxe, ponto 2, porque ele vai imprimir 2 casas decimais. Tá? Na verdade, essa sintaxe, que talvez vocês já estejam mais ou menos familiarizadas no Python, veio do C. Ela é herdada do C, não foi o Python que inventou, ela existe no Python porque já existia no C. E o Python foi escrito em C, então é natural receber várias influências da linguagem. Né? C é como se fosse uma linguagem mãe para o Python. O Python é escrito em C. Então eu tenho %f. F é um número de ponto flutuante, de 32 bits em geral. Normalmente a gente, para quase todas as situações, é melhor usar double para representar números de ponto flutuante. São números de ponto flutuantes com 64 bits. A única diferença do double para o float é que o double usa mais bits, ele usa mais memória para armazenar o número, ou seja, ele consegue uma precisão maior naqueles números. E em algumas máquinas o double pode ser um pouco mais lento que o float. Na maioria dos computadores modernos essa diferença ou não existe, ou o double é um pouquinho mais rápido. Tá? Então, não se preocupem com essa questão de performance. Normalmente, double é a escolha melhor. Você tem que ter um bom motivo para não usar double, porque ele tende a ser mais rápido que float e tem mais precisão do que o float. Tá? E 32 bits versus 64 bits, se tiver poucas variáveis, isso é uma infinitésimo da memória do nosso computador moderno. Né? Então, diferença para mostrar um double no lugar de um float, eu tenho que escrever LF, que é um long float. Tá? Então, a sintaxe para mostrar doubles no lugar de floats no printf é %, um formatador opcional, LF. Tá? Quando a gente executa, ele imprime como antes. Tá certo? Então, eu vou encerrar por aqui. Né? Só relembrando que a gente discutiu printf, né, algumas das filosofias diferentes entre C e Python. Nas próximas aulas eu vou mostrar como traduzir os comandos do Python para C, coisas como if, for, while. Depois a gente vai discutir como que usa strings, listas, que aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque as diferenças entre as duas linguagens vão ficando cada vez maiores. Mas enfim, essa foi a apresentação do C. Não se assustem, o C é mais difícil de maneira geral, mas por outro lado você consegue um ganho enorme de performance. Então
É importante saber utilizar C, tá? É a linguagem, uma das linguagens mais eficientes que existem e é uma espécie de linguagem de língua franca entre as linguagens de programação, né? O Python consegue se comunicar bem com C, quase todas as linguagens de programação de uso prático conseguem se comunicar bem com C, então é uma espécie de língua franca, como se fosse o inglês das linguagens, né? Então você consegue geralmente fazer um sistema Python se comunicar com, digamos, um sistema escrito em Rust, usando o C como intermediário. Ou existem várias bibliotecas já escritas em C, então você pode executar essas bibliotecas em Python, e a gente vai aprender lá para frente no curso como que faz as duas linguagens conversarem um pouquinho, né? Como que eu consigo chamar funções escritas em C a partir do Python, e esse é um uso muito comum, de unir as duas linguagens para tentar explorar um pouquinho as vantagens das duas. Então eu crio um programa, posso criar um programa, a maior parte dele em Python, e alguns loops e algumas contas um pouco mais pesadas, eu implemento em C para ganhar performance naqueles algoritmos. Tá, então eu vou terminar por aqui e até a próxima aula. Abraço.